noite. Estamos aqui para mais um devocional, mais uma live. Hoje, terça-feira, dia 19, e a gente não pode deixar de estar buscando a Deus, agradecendo a Deus por mais um dia que Ele nos concedeu para que pudéssemos ser melhores, né? Mais um dia que o Senhor nos concede para que a gente possa ser abençoado, receber uma palavra, amadurecer mais, né? A gente tem sido provado o tempo inteiro para que a gente possa ser aprovado, né? Então, tem dias que são melhores, tem dias que são mais difíceis. Hoje eu tô caindo de sono, só Deus sabe. Eu já fui pro culto de oração, caindo de sono. Mas se eu tomar café agora, eu estrago todo o meu sono. E amanhã, às 6 horas da manhã, eu tô de pé. Então, hoje é proclamando o nome de Deus. Apocalipse 7. Apocalipse 7, do 9 ao 12. Diz o seguinte: Depois destas coisas, olhei, e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos. E clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam ao redor do trono, e dos anciãos, e dos 4 animais, e prostraram-se diante do trono, sobre seu rosto, e adoraram a Deus, dizendo: Amém. Louvor e glória e sabedoria e ações de graças e honra e poder e força ao nosso Deus para todo sempre. Amém. Louvor, glória, sabedoria, ações de graças, honra, poder e força, né? Que bênção. E aí o nosso devocional hoje vai falar sobre proclamando o nome de Jesus, e vai destacar o versículo 10, que diz: a salvação vem de nosso Deus, que está sentado no trono e do Cordeiro. Oi, minha amiga linda, também te amo, Bia. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Então, a salvação vem do nosso Deus, que está sentado no trono, e do Cordeiro. O amor por Deus e pelos outros sustenta Catarina em seu trabalho de tradução da Bíblia. Ela se alegra ao ver as mulheres na Índia entendendo a Bíblia com maior profundidade, lendo-a em sua língua materna. Ela comentou que muitas vezes celebram em voz alta ou batem palmas, leem sobre Jesus e dizem: oh, que maravilhoso! Catarina quer que muitos leiam a Bíblia em seu idioma. Com esse desejo, ela guarda no coração a visão do idoso discípulo João na ilha de Patmos. Por meio do Espírito, Deus o conduziu à sala do trono no céu, onde ele viu uma imensa multidão, grande demais para ser contada, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro. Apocalipse 7, 9. Todos adoraram a Deus, dizendo: a salvação vem do nosso Deus. Deus continua a aumentar o grande número de pessoas que o louvam. Ele usa o trabalho dos tradutores da Bíblia,
dos que oram por eles e dos que amorosamente levam ao próximo as boas novas de Jesus. Podemos nos regozijar nesta alegre missão, maravilhando-nos com a forma como Deus fará com que mais pessoas se unam aos anjos cantando: Amém. Louvor e glória e sabedoria, gratidão e honra, força e poder pertencem ao nosso Deus para todo sempre. Amém. Gente, que bênção. Ô, Faria, obrigada, muito obrigada aí pelas curtidas, né? Curte mesmo para que mais pessoas sejam alcançadas com essa palavra. Então, proclamando o nome de Deus, nós precisamos proclamar o nome do Senhor nas nossas vidas, no nosso dia a dia. Tudo que formos fazer, né, nós precisamos estar proclamando o nome de Cristo. Porque não adianta eu dizer que eu sou cristã e eu não exercer o meu papel de cristã, né? Não adianta eu dizer que eu sou cristã e eu não saber me portar numa fila de um banco, na fila de um mercado, né? Tudo me estressa, no trânsito eu fico estressada, xingo. Não adianta. Eu preciso ser diferente. As pessoas, o que eu falo, eu preciso viver. As pessoas que vão andar do meu lado, as pessoas que estão próximas a minha família, ela precisa me olhar como referência de servo e serva de Deus. A gente tem falhas? Claro que temos falhas. Às vezes você, né, não xinga um palavrão, mas você xinga um M, né? A gente fala alguma coisa assim, mas a gente se corrige. Os meus filhos cresceram sem me ouvir xingar nada, nem o comum aí que o pessoal fala, né? Mas às vezes a gente solta, mas não aqueles palavrões cabeludos, né? Eu vim do Rio, lá de 10 palavras, a grande maioria fala 8, são xingamento. Na rua a gente fica agoniado, porque a gente escuta mesmo. A gente que morava num condomínio que tem 1.460 apartamentos, a gente não tem como. A gente lá no Minha Casa Minha Vida e a gente ouvia muitos palavrões, assim, uma coisa horrorosa. Mas é tão ruim, né? A palavra, olha, a Bíblia também fala de palavras torpes. Fala de sinais com os dedos. Lembra antigamente que o povo tinha mania de ficar fazendo? Ainda tem sinais com os dedos. A Bíblia é muito maravilhosa, gente. Porque quando eu comecei a ler, eu falava, não acredito que está falando disso. Lá em Provérbios 23 fala, eu tinha problema com bebida, né? Então lá em Provérbios 23 fala da bebedeira. Fala como a gente se sente, sabe? Que a gente está como se estivesse em cima de um mastro de um navio que fica tonto, ou vê coisa onde não existe. Gente, olha para mulheres estranhas. Exatamente, eu ficava encantada como as dicas, as coisas que a palavra de Deus, né, fala, eu fico até hoje, e que tem assuntos diversos, né? Há pouco tempo, que eu digo assim, uns 5 ou mais anos atrás, eu achei falando lá no Velho Testamento sobre pornografia, tá bom? Você vê o tanto que as artimanhas do inimigo sempre são antigas. São antigas. Tem um texto lá, eu não me recordo aqui agora exatamente qual é o texto, mas fala assim, que por detrás dos umbrais miras as nudez. Nossa, é muito sinistro, gente. É uma bênção, porque quando eu falo que a Bíblia é o nosso manual de vida e que a gente precisa ler, as pessoas não acreditam. Mas lê um monte de livro aí com um monte de baboseira, até livros bons também, mas que se você ler 1000 vezes vai falar a mesma coisa. Mas a palavra você vai ler 1000 vezes vai falar de forma diferente.
Então, quando a gente vai proclamar o nome de Deus, a gente não proclama só no falar, é principalmente nas nossas atitudes. Principalmente nas nossas atitudes que nós vamos proclamando o nome de Deus, né? O mundo que eu digo no geral, assim, a mente das pessoas está muito conturbada, está muito suja, sabe? Ontem entrou uma pessoa na live e falou uma porcaria, tão porcaria, e eu tô aqui assim, tipo, dando o meu melhor, porque Deus pediu, me ordenou que fizesse nessa plataforma, porque eu já gravava em áudio, mandava para os meus amigos e familiares esses devocionais, e eu fico pensando como que pessoas têm coragem de entrar numa live de uma mulher cristã, porque eu sei quem eu sou em Deus. Estou aqui para falar de mim. Casada, uma mulher cristã, casada, com pensamentos pornográficos, falando besteira. Isso é muita falta de temor a Deus, porque eu sei quem é que tem ciúmes de mim, entendeu? E cuida de mim e toma as dores por mim, que é o meu Pai Celeste. E aí, não muito obstante, no Dia das Mães, o meu marido trata a mãe dele super bem, cuida dela, é muito carinhoso com ela. E passaram muitos anos longe, eu acho que é o primeiro Dia das Mães que passa junto depois de tantos anos. Aí ela estava aqui, ele sempre botou ela no colo dele e fingiu que estava ninando, esse tipo de coisa. E aí a gente estava ali, né, esperando o almoço ficar pronto, a gente estava assando um peixe e eles estavam brincando lá, ela estava sentada, senta aqui, mamãe, sentou no colo dele, mas assim, na parte do joelho, nada a ver, assim. Eu filmei e falei, gente, quando vocês forem escolher um marido, escolha uma pessoa que trata bem a mãe, viu? Porque certamente vai te tratar bem. E eu filmando, ele brincando lá, e ficou brincando cavalinho com ela. Eu achei bonitinho, postei na minha inocência, tá? Na minha inocência. Porque eu não vi maldade nenhuma. Eu conheço meu esposo, eu conheço minha sogra. Menino. Aí eu não fico muito em rede social, eu não fico olhando constantemente. Eu não sou viciada em celular. Tem dia que eu esqueço o celular em casa. Aí eu fui olhar antes de estar indo pro culto de oração. No Instagram não, e nem no Face, porque geralmente são pessoas que nos conhecem, né? Mas aquela outra plataforma que é interligada com o Instagram, eu acho que é Trend, não sei como que é, tinha 36 comentários. E quando eu entrei lá, as pessoas maldaram, falando absurdos, entendeu? Falando que achava que a minha sogra era... esqueci o termo, tipo como se ela já tivesse demência, que era um absurdo, que horrível, que sinistro, que já estava denunciando. Meu Deus, a maldade está no olhar das pessoas, a maldade tá encrunhada nas pessoas. Como é que as pessoas podem pensar? Eu sei que tem muita coisa sinistra que acontece na face da terra, mas você aí acusando a gente de ter gravado o vídeo, aproveitado a situação para poder ganhar like. Gente, pelo amor de Deus, quem entra no meu perfil e olha, sabe que eu não tenho nem 2.000 seguidores aqui nessa plataforma e nenhuma das outras, que eu não fico fazendo determinados vídeos para ficar ganhando seguidor e bondade, anjo. Nem seguidor, nem nada disso, não. Então, assim, a presença de Deus, a proclamação do nome de Deus é através da gente expressar o Deus em nós, através das nossas atitudes, sabe? A gente não pode... Ótima noite, descanso e paz, anjo. Fica aí, eu já tô finalizando, a gente vai orar.
Então, eu fico assim, muito reflexiva. Eu fico muito reflexiva sobre o quanto que a gente tem deixado determinadas coisas tomarem conta do nosso coração de maneira que a gente julgue tanto as pessoas e que a gente seja tão ruim, tão maus, né? Em criticar as pessoas e falar as coisas. Se a pessoa não tiver maturidade, ela se fere, ela se machuca, ela entra em depressão, né? Então, a gente precisa muito. Amém, amém. Então, a gente precisa muito, sabe o quê? Buscar a santidade e a pureza de Deus em nós. Pararmos de ser tão críticos, de apontar tanto para os outros e apontarmos para dentro de nós, porque nós é que precisamos mudar. Hoje eu ia conversando com uma amiga minha, ela me ligou, porque ela estava passando uma situação familiar e a gente estava orando por isso, e uma resistência de uma certa pessoa que entrou na família. E incrivelmente eu conheço essa amiga há mais de 21 anos. Ela foi a pessoa que pegou meu filho mais velho, pegou antes de mim no hospital, né? Primeira pessoa que o pegou depois do médico. E a gente estava ali conversando e Deus falou com ela a mesma coisa que eu esses dias, e a gente nem tinha se falado. Ela veio falar que decidiu que ela ia tratar essa pessoa que estava tendo problemas melhor, que não ia trazer para o coração as coisas que ela andava fazendo, de maneira que isso criasse resistências e discórdia na família. E aí eu falei, menina, aqui Deus falou a mesma coisa comigo, eu quero é paz, né? E a gente precisa buscar essa paz, a gente tem que parar de ficar carregando pedra na mão para tacar nos outros. Isso não é proclamando o nome de Deus. Não é proclamar o nome de Deus, né? A gente ficar com pedras nas mãos para atacar, porque Jesus, sendo Deus encarnado, quando viu aquele povo com pedra nas mãos para atacar naquela mulher adúltera, ele falou assim, aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. E todos tinham pecado, e todos saíram de fininho. E ele, o que ele falou para a mulher? Vá e não peques mais. Então, se a gente está em busca de largar os nossos pecados, da gente melhorar, né, da gente ser cada dia mais parecido com Deus, para que a gente possa proclamar o nome de Deus, não só falando, mas principalmente arrancando as máscaras, sendo verdadeiros, humildes e fazendo aquilo que precisa ser feito para que as pessoas vejam Deus em nós, né? E isso tá muito, como que eu posso dizer? A gente olha as coisas que têm acontecido, a gente olha as redes sociais e a gente vê que as pessoas estão se destruindo. É um reino totalmente dividido. E a palavra de Deus diz que reino dividido não prospera. Que os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. E aí a gente precisa, sabe? Em nome de Jesus, refletir como Deus nos encoraja para louvar e honrar. De que maneira ele o convida para juntar-se à sua missão de proclamar as boas novas de Jesus. Humildade. Então, como Deus nos encoraja para o louvar e honrar? Como? De que maneira ele o convida para juntar-se à sua missão de proclamar as boas novas? Ele tem nos chamado. Ele precisa dos remanescentes fiéis.
ele precisa... mas Deus não precisa de ninguém. Realmente, ele não precisa, ele é soberano, mas ele levanta, vamos assim dizer. Ele levanta pessoas, ele chama pessoas, como foi a pregação de ontem. Sério, não deixou escrever humildade? Tá difícil, hein? Isso quando não derruba a minha live, isso quando não... Já aconteceu isso, sabe? Várias vezes, na verdade, de flopar a minha live e não entrar mais ninguém, ou de bloqueou a minha live por 10 minutos, eu não falei nada, eu não vendi nada, nada, mas tudo bem. E não tive como me defender. Mas Deus é quem sabe, né? Daqui a pouco eu vou baixar essa live e pessoas vão ser alcançadas, são 200, 300 pessoas que têm visto, graças a Deus, para a honra e glória do Senhor. Então, que chegue aonde tiver que chegar. Então, vamos refletir como Deus nos encoraja para o louvar e honrar. Só tem como a gente deixar que Deus seja forte dentro de nós quando a gente busca a palavra. Quando a gente busca a palavra de Deus, a gente alimenta o nosso espírito. E quando a gente alimenta o nosso espírito, ele prevalece contra a nossa carne. Só tem como a gente estar cheio da presença de Deus, do Espírito Santo, para a gente proclamar o nome de Deus quando a gente alimenta dessas coisas. Se a gente for alimentar de outras coisas, a gente vai ser cheio das outras coisas. Exatamente. Então, eu quero estar orando agora. Se você tiver se tiver algum pedido de oração, escreve aí rapidinho para que eu possa estar orando. Valdivina. Se alguém tiver algum pedido de oração, Ambrosia, escreve aí rapidão. Emerson Ferreira, escreve aí rapidão. Orar por todos os hospitais, amém. Vamos orar. Muita gente dodói, né? Muitos problemas respiratórios. Aqui no Goiás tá brabo, hein? Uma tosse horrorosa, uma gripe fortíssima. E a gente tem que estar orando mesmo, né? Essa minha amiga que eu falei agora há pouco, ela também me ligou por conta de uns sonhos que eu tive lá há muitos anos atrás e que eu compartilhei com ela, com umas tsunamis lá no Rio. E ela estava preocupada por causa de um fenômeno, eu nem sabia. Agora, como eu moro aqui na roça, eu já não assisto televisão há muitos anos mesmo. Do El Ninho, do super El Ninho que tá para vir. Então ela estava preocupada, porque ela mora perto da praia no Rio. Mas Deus está no controle de tudo, né? Então oremos. Senhor meu Deus, Pai amado, Pai querido, estamos aqui na Tua presença, Pai, para declarar que sem Ti nada somos, que nós necessitamos de Ti, Senhor. Tende misericórdia de nós, Pai, porque somos falhos, mas o Senhor contempla, repare, decai, docô, decala, baixar, decantai o nosso coração, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, eu te peço, Senhor, que o Senhor venha entrar na vida daqueles que entraram nessa live, nem que por um segundo, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa, Senhor, entrar na vida dessas pessoas, nas suas casas, trazendo a paz que excede todo entendimento, trazendo libertação, comunhão, unidade, o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, dos maridos à esposa, das esposas aos maridos, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, aqueles que têm sofrido de depressão, de ansiedade, de insônia, vem trazendo, Senhor, com teu poder e glória, a tua presença sobre essas vidas, trazendo a
cura. Carrega no colo, Senhor. Tira todo excesso de preocupação com o futuro, todo excesso, Senhor, de prisão com o passado. Ó Deus, decantará, bachuriandará, bassuriandará, bassou. Decantará, bachuriandará, labacê, decantarás. Senhor, em nome de Jesus, que possamos ter um coração voltado para Ti, para a Sua santidade, para a pureza do Teu coração. Senhor, que possamos olhar para dentro de nós, Senhor, e buscarmos a transformação que necessitamos, porque todos os dias o Senhor nos dá a oportunidade, Senhor, de que possamos, Senhor, ser transformados, crescermos, Senhor, e amadurecermos na Tua presença. Ó Deus, em nome de Jesus, é tempo de busca, é tempo, Senhor, de estarmos, Senhor, se voltando para Ti mais do que nunca. Ó Deus, é tempo de unidade, é tempo, Senhor, em nome de Jesus, de preparação por aquilo que está por vir. Ecai, becantarai, edecantarai, xuriandarabás. Ó Deus, em nome de Jesus, abre os nossos olhos espirituais. Fala conosco nos sonhos. Fala conosco, Senhor, em visões. Mas o Senhor que tem nos alertado através dos seus profetas, Senhor. Fala conosco também, aqueles que têm dúvida no coração, aqueles que põem em xeque, Senhor, a Tua volta. Fala com eles também, Senhor, de uma forma poderosa e especial e individual. Em nome de Jesus, Senhor, que possamos ter uma noite de sono reparadora e tranquila. Que o dia de amanhã, tudo aquilo que planejamos e colocamos o Senhor como centro, que o Senhor nos ajude, Senhor, a concretizar tudo aquilo que planejamos por dia de amanhã, Pai. Que nós possamos ter uma noite abençoada e um dia abençoado, em nome de Jesus, e que possamos proclamar a Tua palavra em tempo e fora de tempo, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe e que ajude também, Senhor, todas as pessoas que estão hospitalizadas, que o Senhor entre nesses hospitais, que o Senhor alcance esses corações, que o propósito dessas doenças na vida dessas pessoas possam ser concretizados para que elas possam se achegar mais a Ti e receberem a cura não só do corpo, mas da alma e do espírito. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Quase que eu esqueço. Deus abençoe, gente. Muito obrigada por ficar aí até agora. Muito obrigada, anjo, por ficar aí até agora. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus, que nós possamos ter uma noite abençoada e aqueles que ainda vão assistir também. Deus abençoe, beijos no coração. Até amanhã.